Você vai assistir, a partir de agora, a programação religiosa do seu canal 10. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está, nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos segurando estará. Graças a Deus estamos de volta, queridos, com a quarta palavra da cruz, falando sobre isso agora nesse mês de abril, que é um mês que nos faz lembrar das dores de Jesus, nos faz rememorar isso aí, nos faz pensar melhor. Porque quando está tudo bem, muita alegria, muita festa, a gente não pensa bem. Mas agora nós pensamos, né? Então vamos ler em Mateus 27, 45 e 46, para falar da quarta palavra de Jesus na cruz. Mateus 27, 45 e 46. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Essa é uma palavra de angústia. Essa é uma palavra de angústia. Deus meu, por que me desamparaste? Bom, ele dizia: minha alma está angustiada até a morte. Lembra disso? Lá no horto, diz que o seu suor se transformou em gotas de sangue. Lembra disso? E diz que anjos vieram servi-lo, porque estava insuportável, o momento que antecedia a sua prisão. Agora, nessa palavra de angústia, ele diz: Eli, Eli, lema sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Aliás, as pessoas que estavam em volta pensavam que ele estava chamando por um morto, chamado Eli. Não é Eli, o morto. Tem uma versão que diz Eloi, que é Deus meu. Deus meu, por que me desamparaste? Será que Deus, o Pai, o desamparou mesmo? Ou será que é uma mentira de Jesus? Um engano de Jesus? Eu quero te dizer que o Pai o desamparou mesmo. Ele ficou sozinho, sem o menor conforto, consolo menor. Ele ficou totalmente desamparado. Porque naquele momento Deus via nele todo o pecado da humanidade. Ele foi feito pecado por nós. Ele era um pecado todinho. Ele assumiu. Deus não poderia contemplar o pecado. E ele veio justamente para arrancar esse pecado. E Colossenses diz que ele encravou esses pecados na cruz de Jesus. Quando aqueles pregos eram cravados nas suas mãos, nos seus pés, o nosso pecado estava sendo cravado ali. Aquelas horas de trevas, ele morria pelos nossos pecados. Legalmente culpado da imoralidade humana, imoralidade sexual,
libertinagem, impureza. Eu estou lendo algumas coisas para não me esquecer. Pecado de abuso de menores, de pedofilia, de adultério, da idolatria e da feitiçaria, que é o maior pecado que existe, idolatria, porque é substituir Deus. Pecado do ódio, de discórdias, de ciúmes, pecados da ira, do egoísmo e da inveja, do alcoolismo, do assassinato, da ganância e das coisas semelhantes, não dá para descrever. Tudo estava em cima dele, e o pai o abandonou completamente, e ele, em angústia profunda, dizia: Deus meu, por que me desamparaste? Eu quero te dizer que isso foi real, isso foi realidade, isso aconteceu, porque nós, humanos, tão cheios de vaidade, tão cheios de egoísmo, tão cheios de orgulho, tão podres, não seria capaz que nós fizéssemos absolutamente nada pela nossa salvação. Nada. Então, esses versículos 45 e 46 descrevem que era a hora sexta. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas. Então, ele diz: por que me abandonaste? Então, as trevas encobriram a face da terra. O sol foi escondido. Não havia luz. Porque o pecado é uma escuridão total. O pecado é uma sujeira total. No pecado não há luz. E aonde a luz brilha, o pecado tem que sair. E a luz é Jesus. Também a Bíblia diz que Deus é luz e não há nele treva alguma. Deus é luz e não há nele treva alguma. Então Deus o abandonou, as trevas tomaram conta. Essas trevas espessas, de falta do sol aqui na terra, apenas ilustram as trevas espirituais. Diz que a questão que doeu em Jesus, ele perdeu a comunhão com o Pai. Ele já não tinha mais comunhão com o Pai, ele perdeu, estava só. A pessoa entra em desespero, entra em pânico, porque ele ficou só, ele entra em desespero, ele entra em pânico. O Senhor Jesus ficou só, sem comunhão com o Pai. A pessoa, quando não tem comunhão com Deus, ele vive em pânico, ele não vive bem, não tem como. Essa é uma exemplificação para saber por que o homem está tão mal, por que o homem está fazendo tanta desgraça na terra. Separado de Deus, longe de Deus, só vive em angústia. O pai o abandonou porque o pai estava dizendo: o pecado não tem nada comigo, o pecado não tem nada a ver comigo. O pecado me separa do homem. O pecado é o que me faz afastar do homem, ou afasta o homem de mim. Então Deus estava revelando essa realidade. E a angústia de Jesus não é simplesmente porque estava carregando o nosso pecado. A angústia de Jesus é porque o Pai o abandonou. Foi pelo abandono do Pai. A angústia de Jesus, profunda angústia, é porque ele não tinha comunhão com o Pai. Se ele tivesse tendo comunhão com o Pai, ele tinha forças. E agora ele perdeu totalmente as suas forças. Ele diz: estou só. Estava mesmo, o Pai virou as costas para ele. Porque se o Pai não virasse as costas para ele, teria que virar as costas para nós. Se ele não fosse o meu substituto, eu teria que pagar. E como eu não posso pagar,
estaria com as costas viradas para Deus eternamente. Eu não teria possibilidade de ter comunhão, intimidade com Deus. Então o que Jesus está fazendo ali é pagando o altíssimo preço do resgate. Existe uma música que diz assim: eu nunca saberei o preço da cruz. Eu nunca saberei o preço do resgate. Eu nunca entenderei esse preço. Nunca. Eu não sei se na eternidade isso vai ser revelado a nós, mas aqui na terra, homem nenhum poderá saber esse preço. Ele pode saber um pouco, ele pode ter uma noção, mas nós não temos noção o que significa todo o peso da humanidade estar sobre um homem só naquele momento. Às vezes a pessoa fica revoltada. Por que fizeram isso com Jesus? Que coisa maligna, que coisa horrorosa, que coisa horrível. Eu não gosto de ver esse filme, não quero ver esse filme. Precisa ver para aprender um pouco melhor, para saber dar graças. Ele estava levando a minha culpa, ele estava levando nas costas o fardo que era meu. É preciso ler Isaías 53. Ele foi como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Diz que em Isaías 53 é um texto que tremendo, porque parece que Isaías foi escrito no Novo Testamento e não no Antigo. Isaías é um profeta evangélico, que a gente fala. Parece que o que ele escreveu foi escrito na época de Jesus. Aliás, depois que aconteceu. Parece que ele escreveu como que depois que aconteceu. Isaías 53, versículo 4, diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos como ferido, aflito, ferido de Deus e oprimido. As nossas dores estavam sobre ele, as nossas enfermidades ele carregou. E o versículo 5: ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Você sabe o que são pisaduras? Quem mora no sítio, na fazenda, morou, teve animal, andou a cavalo, sabe o que é isso. Por passar muito tempo no cavalo, com a riata, machuca as costas do animal e faz pisaduras, faz buraco. Sabe aquilo que acontece com um doente que está muito tempo na cama, deitado, que me esqueci o nome que se dá àqueles buracos que fazem nas costas da pessoa. Me esqueci o nome agora, tem um nome próprio para isso. No animal se chama pisadura. E diz que pelas pisaduras de Cristo nós fomos sarados. As costas dele suportaram todo o peso do nosso pecado. Entrega a sua vida a Jesus, querido. Entrega a sua vida a Jesus. Ele já morreu por você, mas se você não quiser, foi inútil. Entrega a sua vida a Jesus, porque Ele te recebe como você está. Ele morreu para te salvar. Ele morreu para te perdoar. Ele não morreu para fazer bonito para ninguém, não. Ele não é um super-herói Superman. Não é essas coisas, não tem nada disso. Nada disso. Aliás, ele nunca fez gracinha para ninguém, para se aparecer. Poderia ter feito 1000 coisas. Existem livros da época, logo depois da época que ele morreu, livros contando que ele fazia animaizinhos de barro e saía, passarinho de barro e saía voando, essas gracinhas. São livros, historinhas, que não aconteceram, ele nunca fez isso. Então eu quero terminar fazendo oração. A angústia de Jesus
era para ser nossa. Não precisa ser sua, tá bom? Não precisa. Essa angústia só vai se repetir parecida para quem for com o inimigo para o calabouço. Não precisa acontecer com você, porque Jesus morreu por você e Ele te ama. Obrigado, Deus, pela oportunidade de salvação, de vida eterna. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá. Eu te recebo, Senhor. Eu quero tomar posse. Eu quero que o Senhor entre na minha vida. Cada dia, cada momento, cada instante. Eu não quero morrer sem o Senhor. Não, em nome de Jesus. Ó Espírito Santo, eu recebo a obra que Jesus fez por mim. E se alguém nesse momento está recebendo isso, se alguém nesse momento está crendo nisso, se alguém nesse momento está quebrantando o seu coração para Jesus, ó Espírito Santo, entra, faz morada. Se o Senhor é bem-vindo, entra, faz morada, transforma, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida. Amém. Está preparado para escutar a quinta palavra? No próximo programa. Fique com Deus. Você assistiu aqui no seu canal 10, nossa programação religiosa. Amanhã estaremos de volta no mesmo horário. Muito obrigado pela sua audiência. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale. Não deixa só, velando está, nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos, segurando estarei.